amadores como a gente. Uma diversão, né? Maravilha. É muito bom, a bênção, e com certeza vai ser um tempo muito alegre. Disputem com raça, mas por favor não briguem. Ninguém diz amém, só um irmão. Os irmãos vão brigar? Ok. Não brigue, não xingue, não faça isso, dê testemunho. Faça tudo para a glória de Deus, amém, irmãos? Mas queira ganhar, é bênção, né? Vai ser bom demais. E com certeza vai ser uma bênção. Na sexta-feira da semana que vem, a gente encerra com um evento inédito, da noite de adoração. Vão ser 5 horas de adoração, grande mover de Deus. A gente vai transformar esse salão aqui, esse lugar, esse auditório. Vamos remover uma parte das cadeiras. Vai ser muito bom mesmo. Grande mover de Deus, e com certeza você vai ser muito abençoado, amém? Irmãos, essa época da Holy Fest, eu sempre dou oportunidade para os pastores de jovens também. Hoje eu vou dar oportunidade para o pastor Gustavo ministrar a palavra de Deus. Ele que é, eu nem sei, vocês são o quê? Tricampeão? Eles são os tricampeões atuais. Eu percebi que o pessoal olhou assim, não olhou com muito amor assim para vocês, mas ame os irmãos. A melhor maneira de vencer a inveja é admirando. Ensinar para você. Mas queira tirar a taça, também não tem problema não, né? Mas se vocês não quiserem, não tem graça, não dá competição, né? Mas em amor. O importante é que por 3 anos tem estado aqui no Bueno, né? Espero que a gente não perca essa taça, não vai perder, em nome de Jesus, vai ficar por aqui, amém? Estou percebendo que essa turma de azul aqui está decidida a fazer alguma coisa, né? Aleluia. Vai ser uma bênção. Nós temos compartilhado a respeito de Apocalipse, né? E vamos continuar hoje compartilhando do capítulo 13. Hoje nós vamos revelar, amém? Vamos pedir silêncio agora, glória a Deus. Também nós temos muitos irmãos, principalmente muitas jovens envolvidas nos encontros, né? Então, realmente é um tempo de grande movimentação no mundo espiritual, na vida da igreja, muita bênção mesmo. E hoje a gente vai continuar compartilhando com você. Vamos falar a respeito de 3 personagens terríveis de Apocalipse. Você já viu falar na trindade satânica? Não, pastor, não quero ouvir um negócio desse. Misericórdia. Mas a palavra de Deus nos edifica, e hoje você vai conhecer um pouco a respeito do anticristo, do falso profeta e da serpente que virou dragão, o diabo. Esses 3 vão estar atuando na grande tribulação, mas nós não estamos esperando por eles, amém, irmãos? Estamos esperando o Senhor. No entanto, os sinais estão aí, deve servir de alerta para nós. Portanto, você preste bastante atenção para você ser edificado. Olha para cá, uma última coisa que eu queria falar, se você não esteve com a gente na sexta-feira e no sábado, principalmente sábado de manhã, eu ministrei uma palavra específica para homens, e a minha mulher ministrou uma palavra só para mulheres. Estão gravadas e filmadas. Recomendo que você ouça, porque esse é um assunto que nós temos muito encargo. Tratar desse assunto é fundamental para a sua vida e para a nossa geração. A identidade masculina e feminina, segundo os padrões da palavra de Deus. Isso vai abrir o seu entendimento, gerar fé no seu coração, para viver aquilo que o Senhor tem para você, amém? Vamos receber a palavra de Deus, vamos orar aqui com o pastor Gustavo. Estende as suas mãos para cá, como você está mesmo, sentado. Pai, eu abençoo o Gustavo e declaro sobre ele a tua unção, tua graça, tua liberdade no espírito, tua clareza de pensamentos, e, ó Deus, declaramos um ambiente vivo, liberado, não para curiosidades, ó Deus, mas para sermos edificados, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus.
Queria que você prestasse muita atenção, amém? Como nós estamos compartilhando nesses dias de Apocalipse, é um livro poderoso da palavra de Deus, particularmente um livro que eu gosto muito, imagino que você também, e é um livro que desperta em nós, não curiosidade, mas particularmente em mim, desperta um desejo cada vez maior que o nosso Senhor Jesus volte, amém? Desde que nós começamos a compartilhar Apocalipse, o que tem sido ministrado no meu coração é exatamente isso, é que venha logo o Senhor Jesus, é que Ele volte logo. E o bom de nós termos liberdade de pregar, de falar e de ensinar toda a Bíblia, é que talvez você aqui vai ter oportunidade de estudar, e não apenas de estudar, porque alguns também vão ministrar isso na célula, não é verdade? Vão compartilhar na célula. Você tem a oportunidade de estudar tudo que está na Bíblia. E hoje nós vamos falar de um capítulo que talvez você nunca pensou na sua vida. Não, eu vou estudar esse capítulo, ou eu quero ministrar, ou eu quero fazer uma pregação do capítulo 13 de Apocalipse, amém? Talvez você nunca passou pela sua cabeça, mas como nós estamos estudando toda a Bíblia, e o livro de Apocalipse, você tem a oportunidade de estudar isso conosco, amém? Por isso eu queria que você pegasse a sua Bíblia, e abrisse no capítulo 13 de Apocalipse, amém? E prestasse atenção aqui, porque nós vamos decolar na revelação, amém? Com certeza o Senhor vai falar algo poderoso com você. Bem, apenas recapitulando o que já foi falado em cultos anteriores, na semana passada, nós ministramos e fizemos com você aqui uma visão panorâmica de todo o livro. E você aprendeu algo muito interessante. Você aprendeu que o livro de Apocalipse, ele é dividido em 2 sessões, amém? E ele tem 22 capítulos, e exatamente na metade do livro, nós temos essa divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 11, é a primeira parte do livro. E do capítulo 11 até o capítulo 22, é a segunda parte. Todos os acontecimentos de Apocalipse, os acontecimentos do final dos tempos, eles acontecem ali na primeira parte, na primeira sessão. Até o capítulo 11, tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. E a partir do capítulo 12, nós temos o que nós entendemos como sendo o quê? Como sendo detalhes. O Senhor então decidiu falar novamente a história, se atentando a detalhes, se atentando a personagens que não foram mencionados na primeira parte, ou que foram mencionados, mas não com tantos detalhes, com a singularidade que cada um deles possui. E é por isso que nós já estudamos aqui, o capítulo 12, nós falamos sobre, lembra da mulher e o dragão, e o filho varão, que se trata do arrebatamento? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13. O capítulo 13 traz consigo 3 personagens muito importantes. Quantos personagens? 3. E como o pastor Naô disse, os 3 personagens contidos aqui, é o que nós chamamos de trindade satânica. Essa trindade satânica, nós podemos dizer que é a trindade do mal. E está certo que nós não estamos aguardando por eles, amém? Nós estamos aguardando pelo arrebatamento, sim ou não? Sim. Tomara que nós nem cheguemos a ver ou conhecer essas pessoas ou esses personagens, mas é importante você conhecer deles, é importante você saber deles, é importante você saber como que vai ser a atuação deles e como que eles vão se manifestar. Então presta atenção, o capítulo 13 nada mais é do que a explicação ou a explanação acerca destes personagens. E eu queria começar lendo com você, capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, olha que coisa, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, olha que coisa poderosa. Você sabe, nós entendemos, pode parar por aí por enquanto, depois nós vamos ler o restante. Nós entendemos, já de cara, ao ler esse trecho da palavra de Deus,
que essa besta aqui se trata de um símbolo, é algo simbólico. Precisamos entender então, no livro de Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, quem que é essa besta. Mas se você tem um pouco de familiaridade com a palavra de Deus e já leu algumas vezes, você vai entender algo interessante. Você vai entender que essa mesma figura, ela já foi mencionada em outros lugares na Bíblia. Há outros lugares que mencionam ela. E, particularmente, existe um livro, um dos profetas maiores, que ele traz consigo muito do que nós entendemos como o assunto escatológico, a escatologia que se trata do livro de Apocalipse, que é o livro do profeta Daniel. Você sabe? Daniel, ele profetizou muito acerca do que aconteceria no fim. E quando você lê o livro de Daniel, você vai perceber que ele é muito cheio desses símbolos, essas visões. E nós vamos fazendo uma comparação entre o que é dito em Apocalipse e o que é dito por Daniel, você vai perceber que há muita semelhança. Presta atenção, vem aqui comigo para você entender. E é por isso que, para nós entendermos o capítulo 13, é importante nós analisarmos um pouco do que Daniel fala também acerca dessa figura. Agora, antes de nós lermos Daniel, quem é essa figura que aparece aqui de cara no capítulo 13? Essa figura ou esse personagem é o que nós chamamos de anticristo. Amém, meus irmãos? Você sabe, anticristo, hoje para nós podemos entender o anticristo de duas formas. O anticristo pode ser um adjetivo, ou seja, é direcionado a todas aquelas pessoas que são anti-Cristo, ou seja, que são contra Cristo, que pregam contra Cristo, que dizem coisas contra Cristo, ou pode ser um substantivo. Está mencionando, na verdade, a pessoa do anticristo, que é, de fato, aquele personagem que vai surgir. E na palavra de Deus, você vai perceber que muitos homens, tanto na palavra como na história, muitos homens foram anticristos. Quem são esses homens que passaram pela história que são anticristos? Que nós podemos perceber? Grandes imperadores. Você sabe, há muitos imperadores, como por exemplo Nero, que eram figuras, tipos, símbolos desse personagem aqui, que vai se manifestar. Então, presta atenção, até então era apenas um símbolo. Mas chegou a hora que ele se manifestou. E quando que ele vai se manifestar? Exatamente aqui no livro de Apocalipse nós vemos essa manifestação dele. Ou seja, esse anticristo, que em outros lugares ele era apenas um símbolo, ele agora vai se manifestar. Então esse personagem vai aparecer de fato. Amém, meus irmãos? E o livro de Daniel fala muito acerca desse personagem. Eu queria que abrisse para mim Daniel capítulo 2, versículo 31. Daniel 2:31, presta atenção, nós vamos ver aqui no livro de Daniel agora, aonde que o anticristo aparece. Apenas contando um pouco da história de Daniel, você sabe, Daniel, ele aparece, ele é um dos profetas, que ele se levanta num período onde os babilônicos, ou a Babilônia, a grande Babilônia, levou cativo o povo judeu. Houve um tempo em que o povo judeu foi levado cativo pelos babilônios. E eles foram, então, obrigados a morar nessa cidade. Na verdade, essa cidade, a cidade chamava Babilônia, mas o país também era Babilônia. Então, existia a cidade de Babilônia dentro do país da Babilônia. E eles foram levados cativos por um rei chamado Nabucodonosor. Um nome muito interessante para você colocar no seu filho, amém? Não faça isso. Brincadeira. Você conhece algum Nabucodonosor? Acho que é um nome que não é muito, né? Eu particularmente não conheço ninguém com esse nome. Mas você sabe, ele foi levado então por Nabucodonosor, cativo, e Daniel estava entre eles. E houve um dia que esse rei teve um sonho. E ele teve um sonho muito esquisito. Só que ele queria que alguém revelasse o sonho dele. No entanto, ele pensou, se eu disser o sonho para os sábios que vão revelar, vai ficar muito fácil. Aí ele fez uma coisa, ó, para você ver o que ele fez. Ele era rei, ele podia fazer. Ele mandou chamar todos os sábios que ele tinha à sua disposição. E ele disse, é o seguinte, vocês vão ter que revelar o meu sonho.
Os sábios então disseram, então fala, qual que é o seu sonho? Não, é o seguinte, você tem que revelar o que eu sonhei e me falar o significado do sonho. Ou seja, estava bem difícil, né? Além de revelar o significado, tinha que revelar o que ele tinha sonhado, porque senão ia ficar muito fácil. E aí, dentre esses sábios, existia um homem chamado Daniel. Daniel, então, conseguiu decifrar o sonho. Ele teve uma visão. Deus deu para ele exatamente a visão do sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. E nesse sonho de Daniel, ou seja, do rei Nabucodonosor, uma grande estátua aparecia. E ele então passa a revelar o sonho. Olha aqui, versículo 31, ele começa a falar: Tu, ó rei, estavas vendo. E eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. Isso aqui é muito importante, irmãos. Esse ponto aqui, a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, então presta atenção, ele está vendo a estátua, amém? E de repente algo acontece, olha para você ver. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Olha que coisa poderosa, presta atenção na visão. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha. Aquela pedra de repente virou uma montanha que encheu toda a terra. Presta atenção aqui comigo. E agora, pastor? Que sonho que é esse? Agora você está igual Nabucodonosor, né? Que é isso que está acontecendo? Você sabe uma coisa interessante, irmãos? É que Daniel teve a visão, através da interpretação do sonho de Nabucodonosor, ele percebe que há um sonho profético aqui. E esse sonho profético tinha a ver com situações ou acontecimentos que viriam depois disso. E aí ele continua dizendo, olha versículo 36, este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a primeira coisa que Daniel fala, esse império seu é a cabeça de ouro. O império babilônico então é representado aqui pela cabeça de ouro. Põe uma foto da estátua aí, só para nós darmos uma olhada. Então, essa aqui provavelmente foi a visão que Nabucodonosor teve, amém, irmãos? Está lá a cabeça de ouro, depois o tronco, o tórax é de prata, depois nós temos ali o bronze, o ferro, e o ferro misturado com o barro. Volta para a Bíblia, mesmo lugar, depois nós voltamos na estátua. E ele diz então, tu és então a cabeça de ouro, versículo 39. Depois de ti, em outras palavras, o seu reino vai passar. Eu quero dizer ao rei Nabucodonosor, que o seu reinado vai ser substituído por um outro. E ele diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino que? Dividido.
Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Pode continuar. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será o quê? Frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Em outras palavras, uma aliança será feita, mas não completamente, significa que ela vai se desfazer. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Diga aleluia. Amém, irmãos? Então presta atenção, vamos entender um pouco do que Daniel está falando. Daniel então dá uma visão. Ele passa exatamente a visão que Nabucodonosor teve. E ele começa dizendo então que o primeiro império, que era representado pela cabeça de ouro, era o Império Babilônico. Os irmãos sabem, esse foi um grande império. Você sabe, irmãos, é importante nós entendermos que a Bíblia, ela também está muito ligada à história, mesmo porque também é um livro histórico. E o que nós estamos vendo aqui, você não vai ver apenas lendo a Bíblia, você também vai ver lendo livros de história e estudando história. E os irmãos sabem, o Império Babilônico, de fato, foi um grande império. Mas logo depois desse império, houve um império que substituiu ele, que veio logo após ele, que é o império o quê? Medo-Persa. Os irmãos já devem ter ouvido falar também deste império, você sabe? Este império Medo-Persa, que veio logo depois do Império Babilônico, foi exatamente nesse período que a rainha Esther, lembra da rainha Esther? Nós já deve ter lido sobre ela também, que a rainha Esther viveu. Ela viveu nesse período. No período desse império Medo-Persa, também foi um império muito poderoso. Logo depois do Império Medo-Persa, nós tivemos o Império Macedônico. Os irmãos sabem, esse Império Macedônico foi um império muito forte, porque ele foi conduzido ou liderado por um imperador, que você já deve ter ouvido falar sobre ele, Alexandre o Grande. Já ouviu falar sobre Alexandre o Grande? Ele foi alguém que conquistou muitos reinos. Seu império era imenso, vasto, ele conquistou quase todo mundo, impressionante. E também foi um império que veio logo depois. Também teve muita força, está aqui representado pelo bronze. Logo depois nós temos as pernas de ferro. Depois do Império Macedônico, os irmãos sabem, o próximo império que veio e se apossou do mundo e teve domínio e força foi o Império Romano. E foi exatamente durante esse Império Romano que Cristo esteve entre nós. Então aqui ele está falando desses 4 impérios poderosos. Essa é a visão que Nabucodonosor teve e que Daniel também teve. E esse Império Romano, é interessante que ele é destruído. Há uma destruição aqui. Ele também vai passar. E o próximo império a vir, que era esse próximo império representado pelos pés que está aqui colocado, é o império do anticristo. Então presta atenção. Nós temos aqui 5 impérios sendo representados através dessa estátua. O último império, então, é o império do anticristo. O império do anticristo, ele vai ser o ressurgimento do império romano. Esse império romano que foi destruído, ele vai ressurgir. E quando ele ressurgir, ele vai ressurgir através, então, do império do anticristo. Por isso, nós vemos aqui em Daniel a descrição deste ser. E é interessante porque a besta, presta atenção, a besta que nós vimos lá em Apocalipse, ela tinha quantos chifres? 10 chifres, amém? Sabe qual que é o significado de chifre na Bíblia? Poder, força. E os dedos da estátua são 10. Cada um desses dedos aponta para esses 10 chifres. O que nos fala, presta atenção, que o império do anticristo provavelmente será o quê? Será através de 10 forças, 10 poderes, dos quais ele vai reinar sobre eles. Ele vai governar sobre eles. Nós vamos ver isso mais para frente, enquanto nós estivermos lendo a outra profecia. Agora, o que eu preciso que você entenda aqui? É exatamente o que significa essa profecia de Daniel, a visão que Daniel
teve. Amém, irmãos? E o que está acontecendo aqui? Bem, Daniel teve uma visão interessante, uma pedra que veio e destruiu todos os impérios, e não deixou nada. Que pedra que é essa? Essa pedra é o reino de Cristo, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo virá, e Ele vai de fato destruir todos esses impérios, todas essas forças e todos esses poderes. E você sabe por quê? Que eu fiz questão de dizer para você que você precisava de notar que aquela estátua era o quê? De aparência terrível. Presta atenção, porque aos olhos de Deus, todo governo humano, todo império humano é terrível. A visão que Deus dá é algo terrível, é algo que Ele não vê com bons olhos, porque de fato o único reino que será de fato um reino justo, que de fato será um reino que vai ter um rei justo no poder, um governo justo, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer governo humano, qualquer tipo de poder humano, ele não consegue, de fato, exercer plenamente justiça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que aos olhos de Deus, presta atenção, aos olhos de Deus, qualquer governo que venha antes, ou qualquer poder que venha antes do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo abominável, é algo terrível. Por isso essa estátua, ela tinha essa aparência. Os irmãos estão entendendo? Bem, logo depois, é interessante, abre para mim Daniel capítulo 7, versículo 1. Nós temos uma outra visão, um outro sonho de Daniel. E, mais uma vez, nesse sonho, Daniel tem uma visão, um vislumbre do que aconteceria no futuro, bem distante. E aí ele diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. A visão ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, presta atenção, quantos animais? 4, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Irmãos, presta atenção, isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui é muito simbólico, por isso que é importante nós entendermos os símbolos. Eu disse para você que chifre simboliza o quê? Força, poder, algum tipo de governo. Mas o mar na Bíblia também tem um significado muito próprio. Sabe o que significa mar na Bíblia? É o mundo. O mar na Bíblia é uma representação do mundo. Por isso, a besta de Apocalipse, a primeira besta que nós vimos aqui, ela emerge de onde? Por quê? Porque se refere ao e de onde que o anticristo vai sair? Do mundo. O anticristo vai ser um governo que virá do mundo. De fato, ele será tremendamente mundano. De lá que ele vem. Ele virá das nações. E aí é interessante, porque aqui nós vemos uma visão semelhante de Apocalipse. Esses 4 animais, eles subiam de onde? Do mar. Em outras palavras, eles vêm do mundo. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Olha para você ver. É interessante isso, mas nós vimos que a visão de Apocalipse, nós tínhamos um leopardo, sim ou não? Esse leopardo tinha o quê? Pata de urso, não é verdade? Olha para você, os animais eles voltam a se repetir. E ele tinha dentes de leão. Então presta atenção, olha que coisa interessante. Nós vemos agora esse animal aparecendo novamente aqui na visão de Daniel. Olha para você ver, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continue olhando. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Olha que coisa interessante, volta lá por favor. De onde que esse aqui veio? Esse animal, ele surgiu do outro animal, do leão. O primeiro animal, ele se refere à cabeça de ouro. O primeiro animal, que é o leão, ele é um símbolo, presta atenção, do Império Babilônico. Mas do Império Babilônico surgiu um segundo império, que foi o Império o quê?
o Império Medo-Persa, é de exatamente onde vem o leão. Então, presta atenção para você ver o que Daniel está falando. O qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disso, continuou olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o quê? Esse animal, ele se refere ao terceiro império. Você sabe, olha para você ver, que é o Império Macedônico. Se você estudou um pouquinho de história, você vai conhecer algo interessante sobre o Império Macedônico. Quando Alexandre o Grande morreu, ele deixou o seu império na mão de 4 generais que ele tinha. E é interessante porque os 4 generais aparecem aqui agora, são as 4 o quê? Cabeças que aparecem aqui, são os 4 generais de Alexandre o Grande. Continua, versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Agora o 4º animal, olha para você ver. Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era aqui o quarto. Onde que eu parei? Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha o quê? Olha para você ver. Mais uma vez nós vemos um animal que representa não apenas o Império Romano, mas também o ressurgimento dele. Porque o ressurgimento do Império Romano, como eu disse, vai ser o quê? O Império do Anticristo, representado por esse animal. Interessante, ele não tem aparência, mas ele é o quê? Terrível. É algo terrível. Você sabe, se tem uma coisa, se tem um império, sabe uma coisa interessante? Vamos voltar para a estátua. Se você for olhar na estátua, o que nós percebemos? Que o valor dos minerais aqui usados vai o quê? Diminuindo, sim ou não? Mas o que acontece com a força? Aumenta. Impressionante isso. O ouro, ele não tem tanto valor, mas ele é forte, tem mais valor. Mas o próximo império, que tem menos valor que o ouro, ele é mais forte. E, consequentemente, esses impérios, eles vão perdendo o valor, presta atenção, e se tornando cada vez mais o quê? Fortes, poderosos. Isso é a visão que Deus tem. Isso é a visão de Deus sobre esses impérios. A grande visão de Deus é essa. É que eles vão perdendo de fato o valor. Por que eles vão perdendo o valor? Porque eles vão ficando cada vez pior. Deixa eu falar algo para você. É fato que o mundo em que nós vivemos, ele vai se tornar cada vez o quê? Pior. Aos olhos de Deus, o governo do homem vai se tornando cada vez pior. Não pense você que vai chegar um dia onde vai haver um governo excelente, maravilhoso. Eu sei que nós oramos e realmente devemos orar, mas eu quero te falar uma coisa, filho, sobre o mundo que vivemos. O nosso mundo é caído. E ele não tem conserto. Sabia que ele não tem conserto? Ele não tem cura. Sei que às vezes nós oramos para que Deus cure a nação, mas o alvo de Deus não é curar a nação. Qual que é o alvo de Deus? É que a nação nasça de novo. Não existe cura para esse mundo que nós vivemos, porque ele vai cada vez mais ficando pior. Por isso, na estátua, o que nós percebemos na estátua? Que o valor vai o quê? Diminuindo. A força vai, eles vão ficando mais fortes, é verdade, porque o que alimenta ele é o mundo. E você percebe que as coisas vão ficando cada vez piores. É por isso que o império do anticristo vai ser algo terrível. É por isso que nem se dá uma aparência para esse animal. O Daniel chega a dizer, o 4º animal não tinha nem aparência, não é verdade? Mas ele era o quê? Terrível, grotesco. Era algo horrível, porque essa é de fato a visão do anticristo. Volta lá para a palavra, por favor. Então ele diz, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, pode descer. Estando a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, presta atenção. Ele estava a observar os chifres, sim ou não? Os chifres são os governos, presta atenção, você tem que acompanhar comigo aqui. São os
governos, os líderes, os impérios que vão reinar junto com o anticristo. Mas há algo interessante aqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A grande verdade é que esse poder aqui, ou seja, o anticristo, quem que é o pequeno chifre, pastor? O pequeno chifre é o anticristo. Presta atenção. Os 10 chifres se tratam do quê? Do governo do anticristo. Mas o pequeno chifre é quem? É o anticristo. E o pequeno chifre vai ressurgir. E ele vai fazer o quê? De cara ele já vai pegar 3 dos chifres aí, arrebentar com eles. Isso aqui, tudo vai acontecer. Foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Presta atenção, mais uma vez nós vemos algo que vai ser muito particular do anticristo. Ele vai falar com insolência, ele vai falar blasfêmias, ele vai falar contra Cristo, ele vai falar contra o Evangelho, vai falar contra o cristianismo, vai falar contra a moral, vai falar contra tudo o que é moral, porque ele é extremamente imoral. É próprio dele a imoralidade, é próprio dele a injustiça, é próprio dele tudo isso. Por isso que ele vai falar essas coisas. Vai ser certamente alguém que vai espraguejar, que vai blasfemar, vai falar contra aquilo que nós pregamos, contra aquilo que nós estamos dizendo, amém? Continua. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e aí a parte boa. Sabe o que eu gosto nessas profecias de Daniel? Percebe que elas seguem toda a mesma sequência? Presta atenção aqui comigo. Fala sobre os impérios, assim como na estátua, a visão dos animais, fala sobre os impérios, fala sobre o império do anticristo, que é o último império que vai surgir, mas logo depois acontece algo poderoso, o quê? Assim como na estátua, uma pedra apareceu, e essa pedra que apareceu, o que ela fez? Ela destruiu os demais impérios, e ela estabeleceu o governo de Cristo, porque essa pedra aqui fala do governo de Cristo, e a glória de Deus virá sobre toda a terra. Aqui nós temos uma outra figura. Que figura que é essa? O ancião de dias. E esse ancião de dias também é quem? Cristo, que virá trazer o reino dele sobre nós. Se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Você já deve ter visto isso aqui em Apocalipse também, sim ou não? A mesma figura. E o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Continua. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Uau! Esta é a imagem de Cristo, destruindo o império do anticristo. Então, nessas duas profecias, você já há de concordar comigo, que nós temos então aqui uma figura de quem? Uma figura do anticristo. Abre para mim, nesse mesmo capítulo, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, amém? Que era diferente de todos os outros. O quarto animal era o quê? Diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, pode passar, o que sobejava, continua, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram os 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Em outras palavras, presta atenção, o que ele está dizendo é que esse camarada aqui, de alguma forma, ele vai ter uma aparência, ele vai ter uma força, ele vai ter um poder, ele vai ter uma presença. De alguma forma, as pessoas serão seduzidas por ele, porque ele é diferente de todos aqueles que já tiveram. Essa é a figura de quem? Do anticristo. Continua. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Olha para você ver. Já estudamos sobre isso aqui também, sim ou não? Já falamos sobre isso aqui nos nossos cultos. Os irmãos sabem
Isso tudo aqui vai estar acontecendo durante um período, que são os 3 anos e meio de grande tribulação. Já falamos sobre isso, sim ou não? Você já está familiarizado com a grande tribulação. Durante esse período de grande tribulação, algumas coisas vão estar acontecendo. E o anticristo vai estar o quê? Governando. Os crentes que não forem arrebatados, por ocasião do primeiro arrebatamento, da vinda de Cristo como ladrão, estarão aqui, e eles não sofrerão necessariamente a grande tribulação, porque a grande tribulação não é para eles, amém? É para os ímpios. No entanto, de alguma forma, por eles estarem aqui, eles sofrerão também perseguição do anticristo. E a perseguição está sendo mostrada aqui por Daniel. Olha para você ver o que ele fala. E fazia o quê? Guerra. Contra quem? Os santos. E prevalecia contra eles. Então presta atenção, nessa época, muito crente vai o quê? Morrer. Muito crente que estiver aqui durante a grande tribulação, ele vai ser perseguido e vai ser morto, porque o anticristo vai prevalecer contra eles de fato, porque o governo é dele, presta atenção, o governo é quem? É de quem? É dele, lembra disso, ele vai estar governando sobre a terra, e vai ter liberdade para isso, e aqueles que estiverem aqui serão então por ele perseguidos. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos, olha que poderoso isso aqui, é o versículo 22, até que veio o ancião de dias, e o que ele vai fazer? Justiça, aleluia, olha que coisa poderosa, o ancião de dias virá fazer justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, aleluia, glória a Deus, amém? Olha que coisa poderosa, tudo que Daniel está falando, que nós temos ensinado aqui. O ancião de dias virá, vai vencer o anticristo, e quando ele vencer o anticristo, o resultado vai ser que o reino dele vai ser o quê? O reino do Senhor vai ser o quê? Estabelecido aqui na terra, e ele irá governar, e nós vamos governar junto com ele, e este será o nosso reino, amém? Essa é que é a verdade, por isso é tão importante nós lermos aqui, versículo 23, você viu que nós estamos lendo muita Bíblia hoje, amém? Acompanha comigo. Então ele diz, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, presta atenção. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e arrebatará os 3 reis. Quem está entendendo? Nós temos então aqui uma profecia acerca do anticristo, e o que nós vemos aqui nessa profecia, é que o império do anticristo será de fato muito forte, amém? Aquilo que nós vemos sobre ele aqui, é muito forte, no entanto, presta atenção, esse reino irá cessar em algum momento, amém, irmãos? Glória a Deus. Então você está entendendo comigo, né? Então quem que é o pequeno chifre? Então se você está lembrado mesmo, o pequeno chifre é o anticristo, os 10 chifres representam os 10 reinos, amém? Este último reino é o reino do anticristo, que será vencido pelo reino do ancião de dias, ou também da pedra, que virá e vai esmiuçar todos os demais reinos, está vendo? Você está sabendo de tudo, amém? Glória a Deus por isso. Bem, eu gostaria que você abrisse para mim agora, em Mateus capítulo 24, versículo 15, Mateus 24, 15, como eu disse, nós estamos então aqui desvendando na palavra de Deus a figura do anticristo e o que vai acontecer enquanto ele estiver aqui. Daniel fala sobre ele, mas há outras menções dele na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta quem? No lugar santo, quem lê, entenda, ou seja, como você já leu sobre ele em Daniel, então você está entendendo do que ele está falando, sim ou não? É isso que a palavra está falando. Então esse abominável da desolação é quem? O anticristo, e ele é abominável da desolação porque o império dele, como eu disse, será terrível, será algo realmente terrível, e não apenas por isso, porque também durante esse período, a terra estará sofrendo com a grande tribulação. Para mim agora Daniel capítulo 11, verso 33. Os sábios entre os povos, os sábios entre o povo,
ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem o quê? Para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Presta atenção, o anticristo vai ser um rei, um governo, um imperador, um governo que vai se levantar contra todo o quê? Deus. Na verdade, durante o seu reinado, ele vai dizer que ele é Deus. E ele não só vai dizer que ele é Deus, mas que os homens são deuses. Você sabe, o império do anticristo, a marca do anticristo, nós já falamos sobre isso, a marca da besta, já deve ter ouvido, é 666. Quem já ouviu falar no 666? Há muitas interpretações interessantes para isso, mas você sabe uma coisa que nós acreditamos e pensamos sobre a marca 666? E a Bíblia fala, de fato, que o número 66 é número de homem. É interessante porque o 3 na Bíblia, presta atenção aqui comigo, 3 na Bíblia, ele representa algo completo, pleno. E o número 6 é o número do homem. Em outras palavras, 666 é o homem plenamente o quê? Homem, completamente homem. É o homem no centro. Então, o governo dele vai ser assim. Ele vai ser um personagem, uma pessoa central. Ele vai, de certa forma, dizer que ele é Deus, que ele é soberano sobre tudo, e ele não vai aceitar de forma nenhuma o governo do Senhor. E por isso ele vai perseguir aqueles que estiverem aqui. Os crentes ou os santos que estiverem aqui. Olha o que fala sobre ele. Contra Deus, dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será o quê? Feito. Continua. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Olha para você ver. Ele não terá respeito aos deuses, não terá respeito a Cristo, a nada do que for pregado acerca de Jesus. Mas não apenas isso, nem ao desejo de mulheres. Que coisa interessante. Ele não vai ter respeito nem ao desejo de mulheres. Por isso, não podemos afirmar, mas acreditamos, devido a esse texto, que provavelmente ele vai ser homossexual. Isso é uma das interpretações acerca dele, porque ele não terá respeito acerca das mulheres. Percebe? Acerca do desejo das mulheres. Isso é interessante. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Versículo 38. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Versículo 39. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra e far-lo-ás reinar sobre muitos. E lhes repartirá terra por prêmio. Então presta atenção. Certamente ele está se referindo aqui aos governos dele. E esses governos que de alguma forma se unirem a ele, receberão o quê? Recompensa. É isso que ele vai prometer. Então o que Daniel está falando é acerca desse ser, ou seja, do anticristo que vai surgir exatamente durante esse período. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Com certeza, né? Amém, glória a Deus. Bem, ok. Para mim agora Daniel, capítulo 9, versículo 26. Nós já estamos quase encerrando o assunto do anticristo para falar do último, que é o falso profeta. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Nós já falamos também. Na metade da semana ele fará o quê? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a ave das abominações,
virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Mais uma vez nós temos aqui a menção do anticristo e do que ele vai fazer. Esse personagem, esse anticristo, ele fará muitas coisas, mas uma das coisas que ele fará é uma aliança, você sabe, nós já estudamos aqui, que antes dos 3 anos e meio de grande tribulação, nós teremos 3 anos e meio de paz e prosperidade. Esses 3 anos e meio de paz e prosperidade virá junto com uma aliança, que será feita. E essa aliança vai ser quebrada. O anticristo vai quebrar essa aliança em algum momento. Aqui está se referindo à aliança que é quebrada. E ele também irá fazer o quê? Ele irá oferecer sacrifícios. Ele irá oferecer sacrifícios no templo do Senhor. E quando ele oferecer esse sacrifício, então o Senhor virá. Amém, irmãos? Também se referindo ao anticristo. Daniel capítulo 11, verso 36. Nós já lemos esse texto. Para mim, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Ok. Tudo que nós vemos até agora foi para falar sobre o anticristo. Ou seja, essa besta que nós vimos aqui no livro de Apocalipse. Agora, lendo o texto de Apocalipse, nós vamos perceber o quão semelhante são as profecias de Daniel e aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Vamos acompanhar comigo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, o mesmo animal que aparece lá em Daniel, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe ao dragão o seu poder, o seu trono, grande autoridade. O dragão aqui, quem que é o dragão? Temos um outro personagem. Você sabe, o dragão aqui é exatamente Satanás, é o diabo. A serpente que se alimentou de terra, que se alimentou dos homens, se alimentou do pecado, ficou grande e virou o quê? Um dragão. Em Apocalipse, ele então se transforma num dragão. E é interessante porque esse dragão aqui, ele está junto com o anticristo. E ele vai dar o quê? Poder para o anticristo. E não sabemos como que isso vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos é que eles vão ser muito parecidos. O anticristo, de fato, ele vai ser quase que a semelhança de Satanás, quase que a semelhança do dragão. É o que nós vemos aqui, ele terá poder e autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso aqui vai ser um problema. Porque você sabe, provavelmente o anticristo vai morrer enquanto ele estiver aqui. Ele vai sofrer um ferimento de morte e vai ressuscitar, porque ele vai fazer, nós vamos ver que o seu governo vai ser acompanhado de muitos sinais. E por que muitas pessoas vão segui-lo? Por causa disso. Quando ele ressuscitar, imagina, quem estiver olhando, uau, ressuscitou, aquela coisa. Por isso que ele vai fazer muitos seguidores. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, ou seja, perseguisse os crentes e os vencesse. Vimos em Daniel isso também. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está se referindo então ao anticristo. Amém, irmãos? Bem, então nós já vimos quem é essa pessoa, quem é esse personagem, como Daniel falou sobre ele, as coisas que ele vai fazer, como que ele vai perseguir os santos. Mas é interessante porque existe um terceiro personagem que vai surgir aqui também. E eu gostaria de falar sobre ele para encerrar.
Abre para mim Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Já está aí, versículo 11. Essa é a segunda besta. A besta que emerge da terra. Presta atenção. O dragão é Satanás, amém? A besta que emerge do mar, ou seja, do mundo, é o anticristo. Mas vai surgir uma outra besta, a besta que emerge da terra. O mundo representa, o mar representa o mundo. E a terra? O que representa a terra, pastor? Sabe, irmãos, a terra, na Bíblia, é um símbolo de Israel. Porque está se referindo à terra prometida. E a besta que emerge da terra, e ela vai emergir da terra porque ela virá de lá. Então, nós cremos também que essa terceira pessoa, esse terceiro personagem, ele vai vir de onde? De Israel. E ele é chamado na Bíblia de o falso profeta. Nós temos então aqui a figura do falso profeta. Então presta atenção. A besta que emerge da terra é o falso profeta. E ele vai agir junto com a besta que emerge do mar, junto com o anticristo. E eles estarão juntos. Essa então, está formada então a trindade satânica. Apocalipse 13, versículo 11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então esse camarada aqui, presta atenção, ele vai vir, de fato, vestido como um cordeiro. Por isso, muitos vão seguir aquilo que ele falar. Muitos vão acabar, sabe, caindo nas armadilhas dele, no engano. Muitos serão enganados por ele, porque ele vai ter uma semelhança, uma aparência de cordeiro. Vai falar muito bonito, vai falar com muita eloquência, vai ser alguém que vai ter uma palavra até boa de se ouvir. No entanto, por trás daquilo tudo, o que é que nós temos? Nós temos um dragão. Porque é isso que ele vai falar em prol de quem? Do diabo. E do anticristo. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, certamente vai ser alguém que vai ser muito, mas muito respeitado. Certamente vai ser um líder, talvez um líder religioso, que vai ser muito respeitado. As pessoas vão querer ouvi-lo, vão gostar de ouvi-lo e vão seguir suas direções. E ele vai fazer com que os homens adorem quem? O anticristo, a besta que emerge do mar. Cuja ferida mortal for o quê? Curada. E é exatamente como eu disse, eles vão usar o fato dele ter ressuscitado, provavelmente, para trazer mais seguidores. Também, olha para você ver a besta, ela exerce o quê? Ela opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha para você ver. Esse camarada aqui vai fazer descer fogo do céu. Os irmãos sabem, nesse mesmo período, nós vamos ter lá em Jerusalém, pregando as 2 testemunhas, que nós cremos que se trata de Moisés e Elias. Moisés e Elias vão estar pregando lá, e eles vão fazer esse sinal, eles vão fazer fogo descer do céu, mas aí vai chegar a besta, ou o falso profeta, e vai fazer a mesma coisa. Sabe uma coisa interessante? É que muito do que nós vemos aqui em Apocalipse, nós vemos também lá no livro de Êxodo. Quando o povo de Deus foi sair do Egito, há muita, em relação às pragas, tem muita semelhança com as chagas. Mas sabe uma coisa interessante? É que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele fez sinais. Ele operou sinais. E os sábios de Faraó foram capazes, de alguns dos sinais, fazerem a mesma coisa. Eles conseguiram imitar alguns sinais. É interessante porque a mesma coisa vai acontecer aqui. Esses sinais, os sinais que as 2 testemunhas vão fazer, a besta que emerge da terra também vai fazer. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta,
aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Olha para você ver a propaganda. Foi ferida à espada, mas sobreviveu. Então o que tem que ser feito? Façam a imagem e adorem ele. Então certamente, isso vai acontecer também, vai ser feita a imagem do anticristo, para que as nações seduzidas pelo anticristo venham então adorar aquela imagem. Continua. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Olha para você ver, que coisa isso aqui. Esse camarada não apenas vai fazer fogo do céu, mas vai dar vida a um ser que não tem vida. A imagem vai falar, que coisa. Por isso, muitos naquele momento vão ficar o quê? Aterrorizados e até mesmo seduzidos. Como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quem não adorar a imagem da besta vai morrer. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Então, presta atenção. Para encerrar, então, aqui nós temos a descrição da besta que emerge da terra. Esse é o segundo personagem, o terceiro personagem. E essa besta certamente é o falso profeta. E esse falso profeta, presta atenção, não converse ainda, ele virá para, junto com a besta, exercerem seu domínio, seu poder, ou junto com o anticristo, exercerem poder sobre a terra. E é interessante, porque essa besta que emerge da terra, ela vai ser, de alguma forma, como eu disse, um profeta que vai enganar a muitos, porque serão seduzidos pelos seus sinais. Ele vai trabalhar para o anticristo, durante a grande tribulação. E certamente será um dos agentes do caos aqui na terra. Amém, irmãos? Bem, tudo que nós falamos para você então hoje, é para que você possa ter um entendimento, compreender, compreender quem são essas pessoas, quem são esses personagens, qual que vai ser o papel deles durante a grande tribulação. Pastor, então nós temos agora que esperar isso? Não, amém? Eu espero que você nem esteja aqui, amém? Eu não quero estar durante todo esse tempo aqui não, eu já quero ter ido, quero ver de camarote, não quero estar aqui de jeito nenhum, espero que você também. Mas sabe, é importante nós conhecermos e entendermos, é importante você ter o desejo de conhecer mais da Bíblia, conhecer mais a palavra, saber, procurar saber, se aprofundar, porque a palavra de fato é um livro riquíssimo, cheio de tanta vida, cheio de tanto conhecimento, cheio de tanta revelação. Amém, meus irmãos? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nesses dias nós temos falado sobre Apocalipse. E o desejo do nosso coração não é que você tenha medo. Você saia daqui cheio de medo. E agora? É que você saia sonhando, já viu? Talvez você vai sair daqui e vai começar a sonhar com a besta que emerge da terra, que emerge do mar, cheio de chifre, aquela coisa toda. O desejo do nosso coração não é esse. Mas o desejo do nosso coração é que, cada vez que você vier para esse culto, e ouvir uma mensagem que fala sobre os acontecimentos do fim, que você saia daqui com o coração desejoso, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você saia daqui com o coração cheio de fé, cheio de esperança. Amém, meu irmão? E que cada vez mais nós possamos clamar para que Ele venha. Você sabe, deixa eu te falar algo, presta atenção. Como eu disse, esse mundo vai de mal a pior. Amém? Não tem conserto, de fato. Esse mundo só vai ser consertado quando nosso Senhor Jesus, o ancião de dias, a pedra que vai virar uma grande montanha, vier para estabelecer o reino dele aqui na terra. E você sabe qual que tem que ser o clamor do seu coração? Que o reino dele venha. Que o reino dele venha. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que você vê tudo que está acontecendo no mundo de terrível, e está acontecendo muita coisa, e deixa eu te falar uma coisa,
tudo que você está vendo de terrível no mundo, nada mais é do que a construção do cenário para os acontecimentos do fim. Esse mundo que nós vivemos, de fato, vai chegar um momento, um tempo, em que não vai dar para viver mais aqui, porque ele está destinado a isso. Hoje nós já vemos muitas coisas terríveis. Por isso, todas as vezes que você vê uma coisa terrível, todas as vezes que você vê a imoralidade se alastrando, como tem se alastrado através da televisão, redes sociais e tantas outras coisas, todas as vezes que você vê a injustiça sendo feita, sabe o que tem que haver no seu coração? Clamor: Senhor, vem o teu reino. Vem o teu reino aqui na terra. Estabelece teu reino de justiça, de paz, teu reino de moral de fato, porque quando ele estiver aqui, sim, nós teremos um reino de moral. Por alguns instantes eu queria te convidar a falar isso. Vem o teu reino, Senhor. Feche os seus olhos. Vem o teu reino sobre esse país em que tem havido tanta prostituição, no meio da imoralidade, da injustiça, do caos. Vem, estabelece o teu reino nessa nação, estabelece o teu reino neste país, estabelece o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de alegria. Vem, vem com o teu reino, Senhor. Sim, Deus, nós queremos o teu reino neste lugar, nós queremos o teu reino. Vamos cantar essa canção. Diga isso de todo o coração. Dá-nos hoje